proteína, ela não é igual ao carboidrato e nem como a gordura. Quando a gente come alimentos que são fontes de carboidrato, de gordura, em quantidades excessivas, o corpo armazena. A proteína não tem como. Mas também não tem como o corpo mandar embora esse excesso. O que o corpo faz? 70% do excesso vira glicose. Ah, só que o carboidrato complexo aqui do pezinho da pirâmide leva quanto tempo mesmo para se transformar em glicose? 15 minutos. Não, aqui da base da pirâmide. 2 horas. Quanto tempo leva uma proteína para se transformar em aminoácido? 4 horas. O tempo de digestão de uma proteína são 4 horas. 4 horas para ela se transformar em aminoácido, perdão. Só que para essa conversão, se eu comi excessivamente a proteína, eu não vou levar 4 horas. Eu vou levar 6 horas. E aí chegam pacientes espertos aqui na Dan e falam, e pensam, né? Não falam. Pensam assim. Bom, aquela nutricionista da Dan falou que são os carboidratos que interferem mais na nossa glicemia, porque eles se transformam em glicose direto. Então aí, ela falou da proteína que se transforma em aminoácidos, que não é glicose. Então, não tem nada a ver com insulina. Então, já descobri o segredo da alimentação da pessoa com diabetes. Eu vou só comer carne. Eu vou no churrasco meio-dia e vou sair de lá meia-noite. Só vou comer carne. Não quero saber de pão. Não quero saber do arroz. Não quero saber da maionese de batata, da lasanha, de qualquer massa que tenha nesse churrasco. Isso é só carne, 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 carne. E aí a pessoa, obviamente, realiza a pós-prandial. Pós-prandial a gente faz quanto tempo depois que comeu? Então, ele começou a comer meio-dia, 2 horas da tarde, ele fura a ponta do dedo ou passa o celular no livre. Olha que beleza, 130. Que maravilha! O normal de uma glicemia pós-prandial para pessoas com diabetes é de 70 a 160, segundo as organizações internacionais e brasileiras. Beleza! Vou continuar comendo carne. E não faço mais minha destro, porque não precisa. Tá tudo jóia, tá tudo controlado. Vou para casa, escovo os dentes, tomo banho e vou dormir. Aí lá pelas 6, 8 da manhã, eu acordo e vou fazer a minha glicemia em jejum. Eu parei de comer à meia-noite. Eu vou fazer ela lá pelas 6, 8 da manhã, 6, 8 horas depois que eu parei de comer. 450. Como assim? Tudo isso, mas eu não comi carboidrato. Como assim? Exatamente por isso. Porque eu comi mais do que eu precisava. Lembrem que eu falei que a quantidade que a gente precisa de proteína, ela não é grande, ela é pequena. Embora ela seja muito importante, é um nutriente muito importante. Se eu como mais do que eu preciso, eu ultrapassei a quantidade que eu preciso individualmente. Eu vou ter excesso. Dependendo da quantidade desse excesso, 70% vai se transformar em glicose. Mas por que 2 horas depois só deu 130? Porque não fez a digestão proteica ainda. Nem a digestão proteica e nem a conversão do excesso em glicose. Por isso que não deu alterada a pós-prandial, que eu geralmente faço 2 horas depois devido à digestão do carboidrato. Mas nesse exemplo do churrasco, a pessoa não comeu o carboidrato, então deu normal. Então cuidado com essa ideia. Até por isso eu trouxe esse tema. Porque muitas pessoas acham que
consumir proteína, que é fonte de aminoácido e não de glicose, não vai provocar alteração glicêmica, mas vai. Só que não 2 horas depois, como carboidrato complexo. 6, 8, dependendo do organismo, até o dia seguinte vai estar provocando alteração. Mas eu não comi nada, não fiz nada. Então, cuidado com isso. E com churrasco? Sim, posso comer churrasco? Posso, sem problema. Com a minha saladinha primeiro, com as minhas fibrinhas extras, chia, linhaça, gergelim, etc e tal. Posso comer o carboidrato junto? Deve, junto com a proteína, como a gente vai ver e o porquê a gente vai ver isso acontece. Dúvidas até agora? Entenderam a questão do excesso proteico? Por que que acontece isso? E quando que isso vai refletir na minha destra? Podemos continuar então?